Hoje pela manhã, eu fui até o Jardim Paraíso ali, o pessoal lá está assustado, está com medo, tentei conversar com algumas pessoas, muita gente só me disse o seguinte, olha, aqui está começando a ficar perigoso demais. O que aconteceu? Vou te explicar, você já vai ver a reportagem, tá? 3 pessoas foram baleadas. Imagina, você está ali na rua, de repente um carro em alta velocidade entra com tudo, pneu cantando, e tiros disparados, assim, vários, um montão deles. E aí, uma bala perdida acertou uma mulher, não conseguiu correr, caiu. Nisso o carro, ó, cena de filme, o carro continua perseguindo e mais tiros, até que conseguiram acertar outras 2 pessoas que estavam ali na rua. Esse é o carro que foi abandonado pelos criminosos. A polícia está tentando identificar ainda. Esse carro foi roubado dia 29, agora, recentemente, 29 de agosto. É um Kia Cerato. A placa, a polícia foi pesquisar lá, a placa é de um outro carro, é um Peugeot. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a polícia está tentando saber se o carro foi roubado para cometer esse crime do final de semana ou se esse carro também seria usado em outras ações criminosas. Veja só. O carro abandonado foi roubado no último dia 29 e estava com as placas alteradas. Os criminosos fizeram isso para tentar despistar a polícia. Antes de abandonar o veículo, ele foi usado para percorrer algumas ruas do bairro Jardim Paraíso e provocar pânico nos moradores. De dentro do carro, uma pessoa disparava vários tiros na direção de 2 homens que tentavam fugir a pé. O carro surgiu naquela esquina e aqui nesta rua caminhava um casal. As 2 pessoas se assustaram, foram surpreendidas pelos barulhos dos tiros que eram disparados. Uma bala perdida, inclusive, atingiu a mulher que ficou caída no meio do quarteirão. Em seguida, o atirador e o motorista seguiram atrás dos 2 homens que fugiam a pé, no sentido daquela rua. Mas eles não conseguiram escapar dos tiros. Os 2 foram atingidos. Os 2 atingidos caíram. A polícia chegou rápido e conseguiu encontrar o carro que foi abandonado a cerca de 500 metros do local dos disparos. Os 2 homens atingidos pelos tiros foram socorridos. A polícia vai investigar a motivação do ataque. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Olha só, a polícia ainda, ela tem várias coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Primeiro, a maneira como esse carro foi roubado, de que jeito esse carro foi roubado e quem é que roubou esse carro. Quem roubou esse carro é a pessoa que estava dirigindo esse carro? A polícia não sabe ainda. É a pessoa que atirou nessas outras? Também não se sabe ainda. Mas também tem uma terceira possibilidade. O carro ter sido roubado, a placa trocada e ele negociado entre criminosos. Porque o mundo do crime, existe uma turminha do mal que eles fazem o seguinte, eles roubam um carro, trocam as placas, não para vender, para ganhar dinheiro, não, para praticar crime. E aí eles alugam esse carro por um período curto. 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo. Porque o carro vai ser descoberto. Isso daí passa no radar, a polícia já sabe que o carro é clonado. A placa não bate com o modelo, não bate com a cor. Então dá um problema gigante. Então eles alugam esse carro com a finalidade que a pessoa que está alugando o carro não precisa nem justificar para que é, mas o combinado é, ela paga por esse carro, usa e ela tem que abandonar esse carro em algum lugar. Foi o que aconteceu. Os criminosos usaram ali... Aliás, deixa eu pegar aqui rapidinho o nome ali. Uma é a Capricórnios ali, que eu estive lá hoje. Deixa eu pegar aqui rapidinho o endereço para eu falar direitinho para você que está me assistindo aí. Rapidinho. Pera aí, me dá um segundo aqui, que eu vou pegar aqui, ó. Foi Capricórnios, Laura Maria Schneider e a Corona Australis. Essas 3 ruas que esse carro percorreu, atirou nas pessoas e depois foi abandonado. Ali no bairro, gente, é um sossego tremendo. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, que eu tenho mania de ficar andando para frente. É um sossego tremendo.
Conversei com algumas pessoas que disseram assim, poxa, a gente veio para cá há tantos anos, era um lugar tranquilo, criançada brincava na rua, olha aí, hoje você não vê a molecada na rua. Não com tanta frequência como se via anos atrás. É que os pais estão começando a sentir medo, insegurança, pavor. Isso faz com que as pessoas evitem sair de casa para ficar dando bobeira. 10 horas da noite, o casal estava caminhando. De repente, esse carro vira na rua ali, ó, com uma velocidade assim, ó, absurda. Quase bateu o carro. Tem um morador lá que disse isso para mim. Falou, o cara fez a curva aqui, atirando uma gritaria que, por Deus, parecia cena de filme. A menina, coitada, não tinha nada a ver com a história. Uma bala perdida acertou ela, ela não conseguiu correr, o namorado voltou, deitou em cima do corpo para proteger ela. E ele, uma informação importante. Esse namorado disse que ele só ficava fazendo oração, pedindo para Deus protegê-los. Que o medo dele era que os atiradores voltassem. Mas, por sorte, eles foram embora. E aí conseguiram acertar os outros dois rapazes. Aí onde você está vendo é uma rua de chão, né, chão batido. Fica a menos de 30 metros do local onde a mulher foi atingida. Então, assim, a mulher foi atingida num ponto. Olhando assim, você já vê de uma esquina na outra ali. É que na imagem fica um pouco difícil mostrar. O que aconteceu nesse trajeto? 9 tiros disparados aleatoriamente. 3 pessoas baleadas. Quem estava nesse carro? É o que a polícia quer descobrir agora. E qual seria a motivação? Essas 2 primeiras pessoas que foram vistas pelos criminosos, que começaram a atirar, nada tinham a ver com a história. Você vê o perigo, né? Uma bala perdida. Recentemente a gente contou um caso aqui, uma criança morreu por causa disso. Uma criança morreu. Coloca a imagem para mim, Elitiane, por favor, do socorro, onde tem as viaturas dos bombeiros, por gentileza. Eu fui ali nessa outra rua, lá eu conversei com uma moça, uma senhora, na verdade, e ela disse para mim que a única coisa que ela ouviu foi bagunça, gritaria, mas que ficou com medo de ir para o lado de fora ver o que estava acontecendo. Viatura da Polícia Civil, Polícia Militar, ambulância, uma movimentação acima do normal no Jardim Paraíso. Agora a Polícia Civil vai tentar identificar possíveis domicílios com câmeras de segurança, comércio na região, para tentar ver em que momento esse carro é flagrado entrando no bairro, em que momento esse carro é flagrado sendo abandonado, se é que tem câmeras de monitoramento ali perto também, para poder identificar se dentro estava apenas o motorista e o atirador ou se estaria acompanhado de um terceiro elemento ou talvez de um quarto elemento também. Então, assim, tem muita coisa que a polícia vai ter que apurar ainda. E começa no dia 29, quando esse carro foi roubado. Quem teria sido o autor desse crime, se foi o mesmo que participou na noite dos tiros, é um trabalho difícil para a polícia. E por qual razão essas 2 pessoas foram atingidas? Elas vão prestar depoimento na delegacia. Vão dizer se elas eram perseguidas por alguém, se sim, se não, se foram confundidas com alguém, se foi uma tentativa de assalto e esses 2, de repente, reagiram antes e o criminoso pegou um carro e foi... são muitos elementos. Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho para a polícia, mas assim que sair uma atualização, a gente conta para você.